Depois da chegada de Saul e Emerson Royal, que desembarcou hoje no Rio de Janeiro, o Flamengo já trabalha na logística para a chegada de mais uma contratação. A chegada de Samuel Lino no Flamengo já está sendo trabalhada do lado da logística do clube e logo o Flamengo deve comunicar aí a chegada de Samuel Lino. Eu vou trazer mais detalhes sobre essa situação. Vamos falar também sobre Jorge Carrascal. Flamengo ainda segue tentando a contratação de Jorge Carrascal. O Flamengo agora também volta novamente os olhares a Ezequiel Barco. Vou falar sobre isso aqui para vocês. Tem muita coisa acontecendo. Vamos falar sobre Lucas Paquetá, que o Flamengo observa a situação do jogador e aguarda o resultado do julgamento. A Federação Inglesa ainda não se posicionou, vou trazer todos os detalhes para você, mas isso deve acontecer a qualquer momento, até porque os principais jornais da França trouxe aí a confirmação de Lucas Paquetá ficando livre. Do outro lado temos a situação do atacante Bruno Henrique. A assessoria do atacante Bruno Henrique soltou uma nota oficial após aí a Justiça do Distrito Federal acolher a denúncia do atacante Bruno Henrique. Eu vou falar também sobre essa situação. E amanhã tem Mengão queridão, amanhã tem Flamengo e Galo Mineiro no Maracanã. Jogo importantíssimo para o mais querido do Brasil. Lembrando que o Flamengo faz o último treino hoje. Fica coladinho comigo que eu vou trazer os últimos detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, deixa eu começar aqui falando sobre esse jogo de amanhã, porque o Flamengo, hoje, que está aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta amanhã o Atlético Mineiro. Esse jogo acontece no Maracanã às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O primeiro colocado é o Cruzeiro, que enfrenta o Ceará. Amanhã também esse jogo acontece às 4 horas da tarde. Sempre aí acontecendo, né? O jogo do Cruzeiro antes. Quando o Flamengo entra em campo, o Flamengo já vai sabendo o resultado do Cruzeiro. Então, Cruzeiro e Ceará acontece às 4 horas da tarde, lá no Mineirão. E às 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo nesse exato momento está no CT do Ninho do Urubu, finalizando o último treino em preparação para esse jogo. O técnico Felipe Luiz deve definir o time titular absoluto para esse jogo de amanhã. Lembrando que pelo que já vem trabalhando aí, o Felipe Luiz não vai ter muitas opções ainda. As reforços ainda não vão estrear. Provável que o time do Felipe Luiz deve levar a campo ali, eu posso fazer aqui para vocês, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Alan, Jorginho, Alan de volta, tá? Jorginho e Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Deve ser um provável time do Flamengo para esse jogo de amanhã. Se falando no atacante Bruno Henrique, nação, olha só. Ontem, né, pegou aí a situação envolvendo o Bruno Henrique. A Justiça do Distrito Federal acolheu a denúncia e o Bruno Henrique do Flamengo se torna réu por fraude esportiva. E hoje a assessoria do atacante Bruno Henrique soltou uma nota que diz o seguinte: o Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia formulada pelo Ministério Público. A parte que remanesce será prontamente esclarecida, de modo a ensejar o seu arquivamento. Bruno Henrique segue confiando na justiça, enquanto mantém foco e dedicação total à vida de atleta de futebol, certo de que jamais tomou parte em qualquer esquema de apostas esportivas. Disse aí a nota da imprensa do atacante Bruno Henrique. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, né? O portal Metrópole soltou aí uma informação de que o Bruno Henrique, o caso do Bruno Henrique, pode pegar até uma pena máxima até 17 anos de prisão. Mano, eu não sei que situação estão escaravando em cima do Bruno Henrique. Não estou passando a mão em cima da cabeça do Bruno Henrique, não, tá? Se ele errou, vai ter que arcar com os erros, vai ter que ser responsabilizado. Agora, 17 anos de prisão?
A gente vê o político aí passando a mão em geral, ninguém vai preso, né? Bruno Henrique roubou a escola, Bruno Henrique tirou a merenda da boca da criança, Bruno Henrique deixou de pagar pensão, Bruno Henrique... Pelo amor de Deus, né, gente? É cada coisa, mas tá aí a nota da imprensa. Vamos falar de coisa boa, porque hoje a chegada de Emerson Royal é realmente ali, a gente viu ele muito feliz, né? Torcida do Flamengo no aeroporto, acompanhando, esperando a chegada dele. E desembarcou o novo lateral do Flamengo. Emerson Royal está nesse exato momento já se preparando para a realização de exames. Em seguida, tudo certo, assina contrato de 3 anos e meio com o Mengão Queridão, mais um reforço depois de Saúl. Lembrando que ele assinando o contrato hoje, né, depois de tudo ok nos exames, amanhã, no Maracanã, serão apresentados a nação rubro-negra. Saúl e também Emerson Royal serão apresentados no Maracanã para a torcida do Flamengo. Mas o Flamengo não para em Emerson Royal, vou falar sobre isso. Mas falando ainda sobre Emerson Royal, olha só. O Flamengo, rapaz, é uma jogada, posso dizer assim, de gênio do Flamengo. O Flamengo vendeu o Mateuzinho por 4 milhões de euros ao Corinthians e manteve 30% em uma futura venda. Besiktas queria Emerson Royal. E daí então o Flamengo chegou e em 24 horas levou a negociação por 9 milhões de euros. Besiktas agora busca um novo lateral e quer Mateuzinho do Corinthians, Mateuzinho ex-Flamengo. O Flamengo mantém 30%. Ou seja, se a venda for fechada, o Flamengo fica com 30% do valor. O Flamengo paga, tira o jogador lá do Besiktas, das mãos do Besiktas, na verdade, né, que o Milan já estava negociando o Emerson Royal. E aí o Flamengo traz o Emerson Royal e ainda vai faturar com essa possível ida de Mateuzinho para o Besiktas, que agora quer um lateral, né? Eles querem um lateral. Mas enfim, o Flamengo não para em Emerson Royal. O Flamengo, depois de anunciar Emerson Royal, o Flamengo agora trabalha na logística para a chegada de mais um reforço. É isso mesmo, torcedor. O Flamengo está avassalador. Eu estava aqui relembrando as palavras do Bandeira de Melo, né? Lá em 2017 para 2018, que ele falou que o Flamengo, naquela época lá, estava brigando para não cair. Mas daqui a alguns anos, daqui no máximo 10 anos, o Flamengo vai brigar para trazer qualquer jogador, os melhores jogadores do mundo. E está acontecendo isso aí realmente, né? E outra coisa que ele falou também, que o Flamengo estaria sempre brigando por títulos em todos os anos. E o Flamengo está aí, né? Principalmente em Libertadores também, que ele mencionou. Bandeira de Melo realmente ali fez um bom trabalho, na minha opinião, tá? Fez um bom trabalho. Mas enfim, o Flamengo já trabalha agora para a chegada de Samuel Lino. Flamengo contratando a maior contratação do Flamengo na história do clube em termos de valores. Flamengo que desembolsa 22 milhões de euros fixo, mais 2 milhões em bônus. O Flamengo trazendo o Samuel Lino, depois da chegada de Saúl, depois da chegada de Royal, o Flamengo agora vai trabalhando já na logística da chegada de Samuel Lino, atacante de 25 anos, vindo do Atlético de Madrid para o Mengão Queridão. Outra coisa, o Flamengo ainda não comunicou, né, a data, hora de chegada, como o Flamengo sempre faz aí, mas acredito que logo logo o Flamengo deve comunicar aí mais uma contratação, mais um reforço para o Mengão Queridão. Flamengo também não deve parar em Samuel Lino, porque o Flamengo quer mais, gente. O Flamengo quer mais. O Flamengo tirou o pé do freio, botou o pé no acelerador e mergulhou no mercado da bola para valer. A imprensa, antes daí, a mídia já estão louca. Essa é a verdade. Falar sobre Paquetá porque o Flamengo está observando a situação do jogador e aguarda o resultado do julgamento, que ainda não foi divulgado de forma oficial pela Federação Inglesa. Mas os portais, principalmente, olha só, o Jornal da França, o L'Équipe da França e a emissora inglesa Sky Sport, confirmaram as informações do Team Time de que o meia Lucas Paquetá será considerado inocente. Além dos veículos citados como o L'Équipe e também o Sky Sport, o Guardian e o BBC também trouxeram que o meia será inocentado. O Lucas Paquetá tem aí a vontade de poder voltar para o Flamengo, para o Brasil, futebol brasileiro, mais precisamente.
a prioridade dele é o Flamengo também não descarta uma possível chegada de Lucas Paquetá no mais querido do Brasil. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente tentaria a contratação de Paquetá? Deixa aí nos comentários a sua opinião, mas eu prometo que eu vou seguir focado sobre a situação para deixar você sempre muito bem por dentro de tudo, tá? Fica ligado aí na situação, porque o Flamengo tá no mercado, o Mengão querendo não tá avassalador. O Flamengo tá demais. Olha só, Jorge Carrascal. O Flamengo ainda tenta Jorge Carrascal. O problema não é mais o Flamengo, tá? A informação que tem, o problema não é o Flamengo. O problema é o Dinamo de Moscou da Rússia conseguir o dinheiro para poder comprar Rubens do Atlético Mineiro. O Vene Casagrande trouxe aqui ontem o seguinte, olha só, ainda não tem data definida, dificilmente ele chega esse final de semana ao Rio de Janeiro, até porque a logística dele é pior, vem lá da Rússia, enfim, é mais complicado, mas tá tudo certo, quase tudo fechado. O próprio empresário agora voltou a falar que está tudo certo, mas envolvendo Carrascal, Flamengo e Dinamo, eu só vou acreditar quando o jogador embarcar para o Rio de Janeiro, porque de fato é uma longa novela e não é culpa do Flamengo. Tudo bem, é o Dinamo fazendo jogo duro danado, mas envolve o Atlético Mineiro com Rubens, como eu já expliquei no dia anterior, porque o Dinamo só quer liberar o Carrascal para o Flamengo depois que tiver o dinheiro para pagar o Atlético Mineiro pela compra do Rubens. Não é por conta de posição, é por conta de dinheiro mesmo. O Dinamo quer dinheiro, pagar o Rubens com a compra do Rubens ao Atlético Mineiro e trazer o Jorge Carrascal. Só que agora a informação que temos é que o Flamengo ainda não desistiu de Ezequiel Barco. O Flamengo ainda não desistiu de Ezequiel Barco. De acordo com informações apuradas pelo portal russo Eurofutbol, o Flamengo estaria oferecendo 17 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais. 110 milhões de reais na cotação atual, esses 17 milhões de euros, para contratar Ezequiel Barco. Cara, que loucura, velho. O Flamengo realmente não conseguiu o Carrascal, o Flamengo vai partir pro Ezequiel Barco de vez. E aí, torcedor? Entre esses dois, Carrascal ou Ezequiel Barco? Lembrando, mais uma vez, a situação do Carrascal não é por conta do Flamengo, é por conta do Dinamo, que eles querem o Rubens lá do Atlético Mineiro. Só que para isso eles têm que ter o dinheiro. O Flamengo não vai pagar antecipado se o Carrascal tá. O Flamengo não vai fazer isso. Diretoria não é louca. Então, assim o Flamengo se resguardando e já de olho Ezequiel Barco. Seria uma boa? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você meu amigo, você minha amiga, você torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Samuel Lino batendo na porta, Emerson já chegou, né? Saúl também já chegou, Flamengo de olho em Paquetá, Ezequiel Barco, o Carrascal. Vamos ver o que deve acontecer aí, mas fica tranquilo, fica ligadaço, porque aqui você fica por dentro de tudo, então não perde nada. Confere que também está inscrito no canal. Se não tiver, já dá essa moral, inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like e fica por dentro de todas as informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.